Olá, muito bom dia. Bom dia a todos. Amandinha, Paulo Menezes, Amanda Aires, Paulo Menezes, todos que estão aqui, estamos com 21 participantes já do Trade Turístico. Ana Margarida, mama linda, um beijo. Gente, hoje nós estamos aqui nesse encontro focando em dois assuntos que, na verdade, nós estamos trabalhando nessa retomada, nesse projeto do Eventos Pernambuco, né? E estamos trabalhando exatamente para nos qualificar, discutir, conversar, ver alternativas para o nosso setor, fazer com que a gente tenha, na verdade, todas as informações possíveis dos nossos players, né, do que se está produzindo no Brasil, né, em relação ao turismo de negócios. Estamos completando agora, praticamente, 5 meses da nossa indústria parada, né, sem trabalho, sem condição de fazer o que nós mais amamos. E é por isso que nós estamos nesse 8º encontro, né, do Eventos Pernambuco, para poder apresentar o que estão produzindo, o que os profissionais estão produzindo, o que estão produzindo para a indústria. Eu gostaria de agradecer todo o apoio que eu venho recebendo dos colegas, né, do trade turístico, de todos os players que trabalham para essa indústria. Antes de começar as atividades de hoje, eu queria dizer a vocês que essa junção de forças, de pensamentos, de trocas de experiências, de informações, essa união do setor foi uma semente plantada no momento adverso, mas que, sem dúvida, vai nos deixar mais fortalecidos, vai nos deixar mais unidos, vai nos deixar um legado de que a gente só consegue fortalecer o nosso mercado se estivermos juntos. Então, é com muito prazer que hoje eu inicio o nosso 8º encontro, agradecendo a R1 por toda a produção, pela equipe, pelo preparo do roteiro, pelo cuidado que teve com os convidados, comigo, com Suzane, que está convidando hoje um dos nossos palestrantes, que vai ser o deputado Daniel Coelho, né? Com nossa convidada, doutora Silvia Lemos, com o nosso convidado, professor Leandro Almeida. E nós vamos falar hoje sobre 2 temas. O teste dos ambientes. Sim, esqueci de falar uma coisa muito importante. Nós estamos aqui com a produção da R1, toda essa equipe maravilhosa, cheia de protocolos e de cuidados, tá certo? Para que nada ameace a nossa saúde, estamos com o distanciamento correto, todos estão usando máscara, eu não estou, mas estamos aqui separados, eu não estou por vaidade, porque estou maquiada, e porque também acho que a minha voz não fica bacana com a máscara. Mas toda a equipe que está aqui no backstage, né, está com máscara, todos os equipamentos higienizados, álcool em todo o local aqui do auditório, enfim. E se tivéssemos plateia, estávamos também com cadeiras aqui, com um distanciamento adequado para que não haja riscos. Então, nós já estamos preparados, nós precisamos voltar. Então, a gente precisa, na verdade, mostrar que o nosso mercado já parte da premissa do protocolo e do checklist.
Essas são rotinas de todo organizador de evento e de todo o profissional, a empresa que trabalha, o trade que trabalha com atendimento para eventos. Bom, o Cícero Dias, a gente está aqui com Laura Damasceno, gostaria de agradecer ao Marotel. A gente está fazendo essa transmissão no Salão Cícero Dias, do Marotel Recife. Gostaria de agradecer ao Marotel, à Laura Damasceno, todo o apoio. Bom, os dois temas de hoje serão o teste dos ambientes para flexibilização e retomada das atividades. Vai ser apresentado por doutora Silvia Lemos e por doutor Leandro Almeida. E o segundo tema, proposto pela nossa colega Suzane, da SEGEM, vai ser propostas para o fortalecimento do trade turístico de Pernambuco pós-pandemia. Vai ser apresentado pelo deputado federal Daniel Coelho. Mas eu vou chamar a doutora Silvia para poder falar sobre protocolos, sobre o teste dos ambientes para a flexibilização da retomada das atividades. E vou chamar o professor Leandro Almeida, que também vai falar, junto com a doutora Silvia, de um projeto muito bacana que eles fizeram juntos. Doutora Silvia é médica infectologista, doutora em medicina tropical, professora titular da disciplina de biossegurança e controle de infecção e riscos sanitários hospitalar, do Departamento de Medicina Tropical da UFPE. E o professor Leandro Maciel Almeida, ele é professor do Centro de Informática da UFPE, possui mestrado e doutorado em inteligência artificial, desenvolve projetos com inteligência artificial aplicada a problemas na área de saúde, como combate ao mosquito Aedes aegypti, nariz artificial para auxílio a diagnóstico e solução robótica para esterilização de ambientes. Além disso, também desenvolve soluções de predição de falhas para a indústria de petróleo e gás e também para a qualidade de alimentos com nariz artificial inteligente. Então, gostaria de chamar a doutora Silvia, professor Leandro, muito obrigada pela presença de vocês, estamos muito felizes em contar com essa apresentação e a fala está com vocês. Muito obrigada. Bem, bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui atendendo esse convite. Para mim é uma honra. Eu já trabalhei com todos vocês nessa área de turismo e especialmente com Renata em saúde do viajante no Meditrop. E adoro ela, é uma pessoa super para frente, inovadora e adora maluquice, como a gente chama, né? De fazer coisas diferentes. E a minha fala aqui eu vou tentar trazer um pouco dessa visão mais futurística. Lembrando que nós estamos vivendo agora, vocês estão vendo aí, acho que estão vendo o slide, né? Acho que pode passar o primeiro, aonde vocês estão vendo uma foto linda de Recife. Eu me emocionei ao ver o vídeo, né? O vídeo lindo. E a gente vê que nossa cidade é linda, e nossa cidade é uma cidade turística, que a gente tem vontade de chamar todo mundo para estar aqui. Mas, por outro lado, vocês veem a outra foto aí, do lado. Eu espero que as fotos estejam... Os slides estão aparecendo na tela, Renata? Já? Que não estão aparecendo aqui para mim. Pronto. E aí, por outro lado, vocês têm todos os problemas sociais que nós temos, que nos fazem ter bastante desigualdades sociais e adversidades. Mas, como todo bom nordestino e pernambucano, a gente vence qualquer que seja o problema. E, dentro disso, eu venho trabalhando, é interessante, minha vida começou a partir de março, confinando as pessoas dentro de um hospital de 500 leitos para que ninguém pudesse
pegar a doença, o profissional de saúde, ao mesmo tempo os outros pacientes não pegassem a doença e também tivéssemos a segurança para os pacientes e todos que estavam ali. Em um mês, nós montamos um serviço, tivemos 2 hospitais praticamente e trabalhamos confinados. Eu, inclusive, fiquei 40 dias fora da minha casa, acordando de manhã e fazendo, meu Deus, eu vou trabalhar, mas se alguém da minha família tiver problema com Covid, eu não vou vê-los. E aí eu passei esse período, tive uma suspeita de Covid, fiquei em quarentena, acho que tive Covid, mas sou daquelas que vai ficar negativa, acho que minha imunidade celular é boa. E aí comecei a trabalhar no desconfinamento. E é muito mais complicado. Para isso, eu fui buscar modelos europeus, escolhi o da França, porque acho que a França hoje tem problemas sociais não iguais aos nossos, mas que lembram, e ela estava com um projeto de desconfinamento, assim como a Espanha, que foram os primeiros, e depois chegou Portugal. Mas achei que a Espanha, a França tinha mais a periferia, tinha mais o problema étnico, de pessoas diferentes, problemas de conflitos e tudo mais. E além de toda uma cidade turística, porque eu tinha que estar baseada numa cidade turística, até por causa das características de Recife. Próximo, nesse sentido, eu vi que eles dividiram a cidade em zonas, vermelha, amarela e verde, e é por isso que todo mundo hoje usa essas cores. A gente vê que nossas flexibilizações aqui em Recife também usa essas zonas, e aí você começa a ver que se a situação está vermelha, próximo, é porque nós estamos com problemas próximo, por favor, problemas do que se chama RT, que é o risco de transmissibilidade. Quanto maior esse risco de transmissibilidade, mais a zona será vermelha. Ele vai diminuindo, vai ficando amarela ou laranja, e menor que 1, ou igual a 1 ou 0, como teve a Nova Zelândia, ele fica verde. Por que isso? Porque uma pessoa com Covid, esse vírus tem uma transmissibilidade tão grande que ele se reproduz geometricamente. Então, uma pessoa com Covid, ela passa para uma, essa outra para uma. Mas se eu tenho 5 pessoas com Covid, as 5 passam para 5. Então, isso faz com que as zonas sejam alertadas e as medidas de confinamento e de desconfinamento sejam acionadas. Próximo. Nesse sentido, também, muitos países usaram a imunidade de rebanho, a herd immunity. A Suécia, por exemplo, usou isso, depois ela viu que não era bem assim, e hoje os trabalhos mostram que está sendo muito difícil a gente atingir essa imunidade de rebanho, que precisaríamos cerca de 30%, 40%, 50% das pessoas imunizadas, precisaríamos estar testando, aí vem outro problema. Os testes estão mostrando algumas características que não respondem à doença, porque a gente está vendo que a imunidade celular, a T de memória, ela está evitando em algumas pessoas a ter a doença, e aí não produz anticorpos, e aí vem as vacinas agora para pegar a imunidade T e a imunidade humoral, a imunidade celular e a imunidade humoral, e cada dia a gente aprende um pouco mais dessa doença, e cada dia a gente vê que sabe menos. Eu nunca pensei que eu fosse chegar nessa altura da minha vida profissional e dizer, poxa, não sei de nada. Cada dia eu aprendo mais. Por quê? Porque é muito diferente, são muitas descobertas. Além do mais, é uma doença que nos pôs dentro do ciclo. Eu digo a vocês, eu tive medo. Eu tive medo de passar para a minha família, eu tive medo de me contaminar, eu tive também que organizar minha saúde mental, minha saúde física, a saúde mental e física de todos que estão em volta de mim. Então, não é fácil. Próximo. E aí, eu também peguei nessa ocasião o modelo de Portugal. Ele dividiu em fases. E essas fases
porque Portugal teve uma característica muito interessante. Eles conseguiram ter um confinamento muito rígido e, ao mesmo tempo, com uma responsabilidade social muito grande. Foi mais fácil para eles do que na própria França. A França tinha 40% de não testagem, Portugal começou a fazer testagem por bairros, por áreas, país também menor, com menos problemas sociais que a própria França. A Espanha também teve problemas por muito turismo e por ser um país com mais diversidade. E a Alemanha eu tirei do foco. A Alemanha estava muito organizada e ela testou praticamente todo mundo. A Grã-Bretanha teve alguns problemas. Então, eu achei que esse modelo de Portugal ele dava uma ideia de como a gente, por fase, ia abrindo a economia. Porque também a gente tem que pensar que essa doença ela leva a gente a também ter problemas de saúde mental. É o medo do confinamento, é o medo de ficar doente, é a falta do abraço, do afago, de estar livre. Outro dia alguém me disse, professora, eu não tenho liberdade. Aí eu disse, e ela estava meio deprimida, eu disse, minha filha, olha, a liberdade está dentro da cabeça. Fique bem livre na cabeça, mesmo que você se sinta presa em casa. Então, você tem que ter artifícios para poder você sobreviver. E tem um outro lado. Pessoas que moram em lugares com 5 metros quadrados, que não tem como ficar distanciada fisicamente. Às vezes, o próprio comércio é na porta de casa e essas pessoas precisavam sair. Como foi dito mesmo, o turismo é uma indústria, não só está no evento. E aí, através desse modelo, eu comecei a organizar mais a minha cabeça e aí comecei a ver os problemas. A França começou em maio a confinar, a colocar os 4 pilares. Quais são os 4 pilares? Uso das máscaras, a higienização das mãos com água, sabão e álcool gel complementada, o distanciamento físico de 1,5 m, 2 metros, difícil em muitas situações, até mesmo lá, porque eles têm bairros ao redor que moram muitas pessoas de etnias diferentes dentro de um apartamento, e aqui nós temos condições de casa muito mais complexas, né? Habitações muito mais complexas. A Índia também tem situações muito complexas, a África. Então, eu comecei a ver esses países todos e comecei a ver que o distanciamento social era uma tona, mas também era uma coisa que precisava de quê? Protocolos. E eles começaram a usar protocolos. Eu usei muitos protocolos da Espanha, muito bons, e principalmente para abrir minha cabeça para as praias, para os parques, né? Então, eu escrevi protocolos para hotéis, eu escrevi protocolos para praias, para passear na beira do rio, bares, restaurantes, cafés, drive-in, feirinha de Boa Viagem ou feirinhas de qualquer outro lugar. Escrevi também para escolas, que esse daí eu não escrevi, ele está muito bem escrito pelo próprio MEC. O MEC lançou uma cartilha que está muito boa, o governo do estado também colocou. E o meu foco era sempre em cima da biossegurança, controle de infecções e de riscos. E aí, em todos os protocolos, em todas as fases, festivais, shows para grande público, aqui é o modelo da França, lembrando os assintomáticos, pré-sintomáticos e aqueles que são ainda transmissíveis, eles ficaram até julho. E aí criaram-se opções, shows, como a gente hoje vê, drive-in, missas, e aí o mundo todo começou a fazer as suas opções. Então, o que é que eu trouxe hoje para vocês? Nós temos 2 pontos. Temos o hoje e até quando a gente vai poder flexibilizar e de acordo com o que, principalmente por conta do número de pessoas, foi definido que aglomerações
elas vão até 10 pessoas, 20, cada um que diga o que é uma aglomeração, mesmo com distanciamento. A gente viu que todo mundo segue os protocolos. Quem tem protocolo, quem hoje está flexibilizado, são lindos os protocolos, maravilhosos, mas a gente está vendo a população não seguir esses protocolos. E isso é normal, porque houve uma abertura e as pessoas começam a achar que estão sem mais coronavírus e o vírus ainda circula. Próximo. E aí, o que é que nós vimos? Nós vimos as dificuldades. Próximo, por favor. Próximo. Ficou atrasado aí. Esse foi o que nós vimos. E aí a gente viu que o desconfinamento aqui, ele iria ser difícil, ele é difícil, principalmente no Brasil, pela nossa própria forma de ser. O brasileiro, ele é livre, ele não gosta muito de regra, ele não gosta muito de se sentir tolhido. Além do mais, a gente mora numa cidade tropical, linda, maravilhosa, e nós também temos o problema de subnotificação, temos o problema de testagem, temos problema de desigualdades. Então, tudo isso faz com que os protocolos eles sejam, às vezes, difíceis de serem seguidos pelas pessoas, não necessariamente por quem está abrindo seu negócio e seguindo o protocolo. Próximo. E, nesse sentido, qual foi o grande problema? A gente, depois de maio, agora no dia 29 de julho, a Espanha, a Europa e a França começam a ficar com medo de uma segunda onda. Só na Espanha, as praias, eles estão em período de férias, 20 milhões de pessoas. Como fazer? Aqui a gente viu, abriu a praia, as pessoas não estão seguindo as normas, a gente vê que as pessoas muitas vezes estão fazendo a saída, agora também tem a saída das bolhas, como a gente chama. Eu tenho uma bolha na minha casa, chamo outra bolha, vem para minha casa, e aí as pessoas estão começando a ter uma maior contato entre si. E aí a gente volta para aquele RT, né? O RT, que era menos de 1, 0, e se ele sobe, aí o que é verde pode começar a ficar amarelo ou vermelho, ou seja, voltar algumas regras de confinamento. Então, a gente ainda vai viver esse período por algum tempo. As vacinas não vão vir neste afã que a gente quer, porque a ciência ela tem tempo. E uma vacina tem que ter pelo menos 12, 18 meses para que a gente possa saber se ela é segura, se vai ser uma dose, 2 doses, se vai ter uma vacina, vai complementar a outra. Não é um ranking de vacina para ver quem é a melhor. Não. Existe todo um processo aí que vai ter que fazer. Pode passar o próximo. Vai ter que ter um estudo. Então, se as pessoas acham que a vacina vai chegar em setembro, ela pode chegar em setembro, mas a gente ainda vai ter que esperar o tempo para ver quanto tempo o anticorpo ele fica. Porque hoje alguns estudos mostram que mesmo as pessoas que tiveram o Covid podem em 2 meses, 3 meses perder, já viram isso na China, perder a imunidade e se reinfectar. Então, veja, gente, não é uma coisa assim tão simples, é muito complexa, muito complexa. Próximo. E aí vem os eventos de grandes aglomerações, estão suspensos, aguardando as zonas amarelas e verdes para se ver a quantidade que precisa para a gente ter de eventos. Pode começar com 30 pessoas, 100 pessoas, 400. A mesma coisa das lojas comerciais, 400 metros, depois shopping. Então, vamos ter que ter paciência. E aguardar o RT. Se ele era 0, 1, 2, 3, 4, poxa, desorganizou, volta.
Então, neste período, aí vem o próximo, por favor, o que eu queria passar para vocês. A gente tem que viver momentos agora de criatividade. Eu sei que é um momento de transição. Eu acho que vocês precisam da indústria de vocês começarem a ter alternativas. O que nós já tivemos, vamos ter, mas não sabemos ainda quando, como. Então, vamos criar alternativas dentro dos protocolos, dentro da segurança. Eu sei que tem buffet, que tem ônibus, que tem hotéis. Vocês vão ter que, nunca, em tempo algum, como disse Renata, vocês têm que estar muito juntos para tentar fazer com que essa indústria ela seja, quem sabe, no início híbrida. É o que está se sugerindo. Há sugestões desses eventos híbridos. E, aos poucos, eles comecem a ser presenciais à medida que o RT, o risco de transmissão, ele comece a ser liberado. Próximo. E aí, existem vários tipos de eventos. Vocês vão ter que pensar, vão ter que conciliar. Se vai usar ônibus, vai ter que seguir os protocolos de ônibus. Vai usar hotel, vai ter que seguir os protocolos de hotel. Se vai usar centros de eventos, vai ter que seguir os protocolos. E tentar juntar isso da forma, próximo, por favor, mais criativa possível, enquanto nós não temos ainda, de uma forma mais livre, a zona verde. Vamos ter que esperar os órgãos públicos com seus números, mas esses números, quem vai modificar somos nós próprios, à medida que nós estamos nos desconfinando. Olha os 4 pilares. O meu direito só é meu direito se ele não atinge do outro. Então, porque eu já tive, não. Eu tenho que estar com cuidado. O coronavírus pode ficar num plástico até 4 dias. No meio ambiente, até meia hora, 2 horas. Então, nós vamos ter que limpar o ambiente, nós vamos ter que ter protocolo para a higienização das mãos, uso da máscara, distanciamento físico e o social, dependendo das flexibilizações e dos protocolos. Então, o que é que eu, para terminar essa minha fala e mostrar, e o professor Leandro falar, vamos ter que ser estratégicos. E aí foi quando o professor Leandro começou a ter, a gente já trabalhava junto, já trabalhamos 3 anos juntos, começamos com a Johns Hopkins, através de processos de gaiolas automatizadas para mosquitos, que hoje já virou uma startup nos Estados Unidos, através da Johns Hopkins. E aí a gente começou a pensar. E o professor Leandro, próximo, por favor, ele começou a pensar em eventos presenciais, não só eventos, mas aglomerações, certo? Que pudesse ter mais pessoas, principalmente para a área de saúde. Ele pensou principalmente para a área de saúde, para ambientes da área de saúde, esterilização, locais de esterilização. E aí foi quando a gente começou a fazer esse projeto que ele vai apresentar agora. E quais são as minhas palavras finais? Nós temos que ter prazer naquilo que fazemos, mas vamos ter limites. Nós temos que estar atentos que os nossos limites ou não limites poderão mudar o RT, o risco de transmissibilidade. E isso pode prejudicar a todos, voltando a confinamentos. Nós não temos soluções imediatas, nem de terapêutica imediata. Temos hoje várias drogas, mas não existe aquele remédio que é o X da questão, que sozinho ele cura. Temos vacinas que ainda estão em processo, então vai depender de nós. E como eu, nesse período, sou mãe agora, de uma gatinha, eu todo dia tenho aulas. Ela está sempre junto de mim. E a aula prática que eu deixo para vocês hoje, todos, que eu deixo para os meus alunos, para tudo máscara, higiene, limpeza, distanciamentos, para que a gente possa ter vida. E corona, quando vai sair,
É uma grande pergunta que eu deixo no ar. Muito obrigada. Agora, Leandro. Muito obrigada, doutora Silvia. Esclarecimentos importantes para a gente que está tão empenhado nesses. A gente tem trabalhado muito estudando os protocolos para a retomada, né? Mas tudo depende realmente das taxas, né, de transmissão diminuírem e o governo nos proporcionar aí uma data, um cronograma para essa retomada. Muito obrigada. Eu gostaria de passar para o professor Leandro a fala. Bom dia a todos. Bom dia, professor Leandro. Obrigado pelo convite. A ideia que a gente vai passar agora é conversar um pouco sobre alguns projetos que tem aqui em Pernambuco, em Recife, dentro da universidade, mas que a gente quer levar essas soluções também para todas as empresas do estado, do Nordeste, do país. Então, dar acessibilidade a esse conhecimento e não ficar apenas conhecimento dentro da academia, certo? Então, o que a gente vai falar hoje são de soluções que a gente coloca como inteligentes para esterilização de ambiente, porque vai ter algumas soluções que têm inteligência artificial embutida, que é a minha área principal de pesquisa, né? Então, para futuras dúvidas, está aí meu e-mail, meu telefone, e claro que essas informações vocês podem pegar com os organizadores do evento posteriormente. Próximo. Bom, a gente já desenvolve pesquisas há um tempo com a professora Silvia para armadilhas de mosquito Aedes aegypti, então, atualmente a gente tem projetos para fazer a contagem de ovos. Por que a gente faz isso? Porque um controle populacional de mosquito depende ainda hoje da deposição de ovos da fêmea nessa armadilha que está aí à esquerda, né? Usualmente uma garrafa PET cortada com uma madeirazinha onde a fêmea deposita esse ovo, né? Então, periodicamente as pessoas colhem essa madeira, levam para o laboratório e fazem a contagem. Próximo, por favor. Essa contagem ainda hoje, em muitos lugares no país, é feita de forma manual. Então, o que a gente faz? À direita tem uma máquina que a gente cria, que a gente criou aqui, e utiliza junto com a Fiocruz para fazer a contagem automática desses ovos. Então, o que essa máquina faz? Ela amplia essas imagens, porque o ovo de mosquito não é visível a olho nu, então a gente precisa ampliar. Próximo. Então, posteriormente, nós aplicamos inteligência artificial para reconhecer o que é ovo e o que não é ovo nessa imagem. Então, o que está marcado como verde limão é o ovo do mosquito, e automaticamente o software conta. Então, isso dá uma celeridade enorme no levantamento de dados de população de mosquito e, evidentemente, isso impacta na política pública para você combater com mais rapidez isso, certo? Então, isso é um dos projetos que a gente tem e que a gente quer levar para fora também. Próximo. Outro projeto que a gente também desenvolve junto com a parte de saúde é para identificação de fungos. E aí entra uma outra abordagem nossa, que é a utilização de nariz artificial. Então, é uma máquina que literalmente ela cheira uma cultura de fungo que, nesse estudo, nesse estágio atual da pesquisa, são fungos que acometem pacientes que passam longos períodos internados em UTIs e eles levam a óbito com uma alta taxa, né? Então, o que acontece hoje? Para você identificar um fungo que está na corrente sanguínea de um paciente, então você pode levar de 30 até 45 dias, né? E isso é muito ruim porque demora muito para você ter uma conduta adequada de tratamento. Então, o que a gente faz? Próximo, é criar uma máquina que vai literalmente cheirar uma cultura de fungos, e aí à direita está o reconhecimento do perfil de cheiro de cada cultura de fungo. Então, após 24 horas de cultura de um fungo, que é o protocolo tradicional, você tem a capacidade, de novo, com a máquina dotada de inteligência artificial, de reconhecer qual é o perfil do odor desse fungo. E daí que a gente consegue fazer o reconhecimento em segundos. Então, a gente não precisa de dias para fazer isso. Então, isso é um outro avanço que nós tivemos, e a gente está expandindo isso para outras espécies de fungos, ainda com foco muito grande na área de saúde, mas claro que a gente pode trabalhar com outros fungos que podem demandar alergia e outros problemas a mais, né? Bom, outro projeto prático, próximo, por favor. E daí a gente chega no assunto que é muito importante, que se refere à limpeza de ambientes. Ora, nós já temos protocolos bem conhecidos de limpeza de ambientes, que são aqueles protocolos que utilizam produtos químicos, o jato de sanitizante, enfim, recomendações que estão sendo seguidas por outros, enfim, depende muito do protocolo de cada lugar. Então, isso já é bem estabelecido, isso já vem utilizado. O que a gente quer
fazer é propor abordagens que ampliem a eficácia desses protocolos de limpeza. Então, existem algumas abordagens disponíveis no mercado e já até utilizadas, então podem passar próximo, como, por exemplo, os geradores de ozônio. Então, aqui eu começo um primeiro alerta da minha apresentação, vai ter outro alerta, mas é um alerta baseado em recomendações de agências internacionais de proteção da saúde humana e da própria Anvisa. Então, existem abordagens que são vendidas no mercado para esterilizar ambientes com alta eficácia. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, porque essa abordagem de gerador de ozônio, ela deixa resíduos no ambiente, e esses resíduos no ambiente, mesmo em pequenas quantidades, eles podem danificar os pulmões. E aí vem uma sequência de problemas, agravamento de asma, aumento de infecções, e isso não é só perigoso para um cliente, mas para funcionário também. Então, é preciso tomar muito cuidado. A Anvisa recomenda a não utilização disso, e aquelas cabines de esterilização com ozônio que surgiram em alguns lugares no país, aquilo pela Anvisa também foi condenado, então não é eficaz. É muito perigoso isso de ser utilizado como uma estratégia de esterilização, certo? Próximo. O que a gente vem trabalhando numa abordagem que já tem mais de um século de utilização no mundo todo e tem uma eficácia comprovada, principalmente dentro de hospitais. Então, você tem cabines de esterilização, cabines de biossegurança que utilizam essa abordagem de ultravioleta, né? Então, aqui a gente começa a enfatizar na ultravioleta na banda C. Então, tem essa característica específica. É essa faixa de luz que consegue ter uma atividade germicida e eficaz, comprovada por inúmeros trabalhos. Veja, são um século de utilização dessa tecnologia, tá? Comprovada contra vírus, fungos e bactérias. E sim, já tem estudos recentes mostrando a eficácia dela contra o Covid-19, né? Evidentemente, é também uma abordagem, uma tecnologia que necessita de um protocolo de utilização, tá? Então, aí está uma imagem de uma unidade de esterilização, e percebam que tem uma pessoa ao lado e essa pessoa está toda protegida. Então, ela tem uma roupa, ela tem um capacete, ela tem luvas, exige essa necessidade para você ficar próximo dessa fonte de luz, tá? Vamos avançar, próximo. Então, no mercado, a gente já tem abordagens funcionando, já existem robôs rodando em aeroportos, em escritórios. No Canadá, isso já é massivamente utilizado em condomínios de escritórios. Então, você tem periodicamente o robô autônomo rodando para esterilizar esses ambientes, certo? Limpar e dar maior garantia. Claro que isso não exime o protocolo convencional de limpeza, mas isso melhora, né? Essas abordagens são todas internacionais, certo? E o que a gente quer trazer é uma abordagem local e acessível a todo o arranjo, né? Então, próximo. Então, aqui eu começo a fazer um segundo alerta, porque você vai encontrar essas abordagens no Mercado Livre, importado da China, como esse bastão de esterilização. Segundo alerta que eu faço nessa minha apresentação, cuidado com isso, muito cuidado. Por quê? Se essa luz desse bastão que você comprar for UVC, ela vai causar queimaduras em quem está operando, certo? Outra, isso não é eficaz, porque a luz precisa de um tempo o material precisa ser exposto por um período específico de tempo para que haja a garantia da esterilização. Então, apenas passar rapidamente por um segundo não vai eliminar nada, certo? E muito pode acontecer que isso não é UVC. Algumas abordagens não vendem UVC, vendem apenas uma luzinha azul para venda. Então, isso tem um risco e uma ineficiência agregados. Então, cuidado com essa abordagem, é o segundo alerta que eu deixo aqui nessa nossa apresentação. Então, próximo, as abordagens que nós desenvolvemos e temos disponível hoje para oferecer em termos de pesquisa e avançar nisso, dispositivo fixo de esterilização. Então, é similar a uma iluminação fixa colocada no teto, parede ou mesmo rodapé de regiões que você queira esterilizar quando não existe ninguém no ambiente, certo? Isso é uma abordagem. Segunda abordagem, próxima, é um dispositivo portátil, que nós chamamos. Então, primeira foto, esse dispositivo está
com a proteção, na segunda ele está sem proteção, né, porque ele vai entrar em operação, e na terceira foto ele está em operação. Esse dispositivo nós já trabalhamos com ele já está disponível e a gente pode eventualmente fazer até demonstrações dele, né? Então, no próximo slide, a gente tem um pequeno vídeo mostrando uma rápida operação desse dispositivo, né, que ele pode ser controlado via app, controle remoto, né, e para 25 metros quadrados ele necessita de 30 minutos de esterilização. Pode passar o vídeo, que é bem curto, e eu vou comentando. Então, o que acontece? Aí apenas a proteção do dispositivo é retirada. Esse é o acionamento manual, tá? Então, você aciona manualmente. Vai aparecer um aviso sonoro, que eu acho que não está aparecendo. Então, após esse aviso sonoro, o dispositivo entra em operação e, evidentemente, ele vai ter que ficar ligado por um período de tempo, como está aí do lado, 30 minutos para esterilizar esse ambiente, né? Após esse período de 30 minutos, evidentemente, ele vai ser desativado automaticamente. Então, é um acionamento manual, mas ele é possível ser acionado via aplicativo e controle remoto. Além disso, você pode ter vários dispositivos em um ambiente e fazer uma operação síncrona, ou seja, você pode ligar todos ao mesmo tempo via aplicativo de celular. Detalhe, você não vai ficar apertando um botão de cada um para ligar, não. Todos vão ser ligados, operados remotamente a partir de um app de celular. Próximo. E a última abordagem que a gente também desenvolve e oferece é um robô autônomo. Então, esse robô autônomo ele vai ser disponibilizado para o Hospital das Clínicas para operar dentro do Hospital das Clínicas e esterilizar o ambiente. Então, a gente começa com os testes com ele próxima semana, né? E ele tem uma potência maior, então, para 25 metros quadrados, ele necessita apenas de 15 minutos para esterilizar esse ambiente. Então, ele entra primeiro no ambiente, então, via controle remoto, e lá dentro ele tem uma ação autônoma, então você não precisaria do humano entrando naquele ambiente, certo? Então, é uma outra opção de esterilização de ambiente. Próximo. Bom, são essas as abordagens, então depois eu acho que vamos ter perguntas, e aí eu vou poder tirar mais dúvidas e esclarecer sobre tudo o que eu falei, certo? Obrigado por agora. Muito obrigada, professor Leandro. Muito interessante, né? A tecnologia, na verdade, deu uma aceleração de 10 anos nesses 3 meses, mas eu não tinha visto ainda essa ferramenta, né? Essa possibilidade. E muito interessante, muito bacana. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu vou passar agora para a Suzane da SEGEM. Ela vai fazer a apresentação do deputado Daniel Coelho. E, Suzane. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar agradecendo o apoio da R1, que senão a gente não estaria aqui hoje com essa beleza de estúdio, do Marotel também, com o Grupo Pontes, que sempre está nos acolhendo e atendendo nas nossas solicitações. Gostaria de agradecer muito a presença do deputado Daniel Coelho, que atendeu prontamente ao nosso convite, e achamos que seria muito pertinente e importante a participação dele, né, como deputado federal, visto que nós estamos passando uma crise muito grande no nosso turismo, no nosso trade turístico, principalmente agravada pela essa pandemia. E eu vou fazer uma apresentação breve do Daniel, que, na verdade, até dispensaria, né, porque é uma pessoa pública totalmente conhecida, mas para depois poder passar a palavra para ele, tá? Então, Daniel Pires Coelho, ele é formado em Administração de Empresas pela Universidade de Pernambuco, com mestrado em Administração de Negócios Internacionais pela Universidade de Bournemouth, na Inglaterra, 2 vezes vereador do Recife, deputado estadual e 2 vezes candidato a prefeito do Recife. Daniel é presidente estadual do Cidadania, partido do qual foi líder na Câmara dos Deputados em 2019. Atualmente exerce seu 2º mandato de deputado federal. A gente pediu para Daniel abordar um tema muito importante hoje, né, para o nosso trade turístico, né, que é o fortalecimento das propostas, as iniciativas, o que a gente pode fazer para fortalecer o nosso trade turístico em Pernambuco, tá? E eu pedi ainda que ele abordasse, tá, a importância da nossa retomada, né, de eventos híbridos e eventos presenciais, falasse também um pouquinho sobre incentivos fiscais e financeiros, né, porque a gente está precisando realmente de incentivos, a gente tem um Fungetu que ele não sai, e outras situações que a gente está passando, né? A gente foi
nosso trade turístico fomos os primeiros a parar, certamente seremos os últimos a voltar, e nessa situação a gente precisa um pouquinho mais de incentivos, para que a gente possa não fechar as portas, né, e continuar trabalhando, visto que a gente movimenta muito para poder, no turismo de Pernambuco, muito no a nossa economia de Pernambuco depende também disso. Então, a gente tem que ser olhado um pouquinho mais com carinho, tá certo? Então, vou passar a palavra para Daniel, e que ele continue aí, Daniel. Obrigada por tudo. Que agradeço, Suzane, agradeço Renata, todo mundo que está nos acompanhando aqui, né, o pessoal que organizou a estrutura do evento. Como a Renata falou inicialmente, preocupação com os protocolos de saúde, todos aqui observados, né? A gente está, como ela disse, apesar de sem máscara, a 2 metros de distância cada um do outro, e podendo conversar com vocês aqui hoje. É um desafio imenso a gente trabalhar a recuperação da nossa economia, e o turismo já era um grande desafio. Eu hoje vou me colocar aqui não só como deputado federal, mas também como pré-candidato a prefeito da cidade de Recife. É um grande desafio para a nossa cidade. A gente já vinha discutindo com setores importantes uma plataforma e uma proposta muito concreta para o turismo. E por que uma proposta concreta para o turismo? Turismo é a indústria 2.0, é a indústria ambientalmente limpa. O turismo é uma indústria de grande impacto social. Então, o turismo não é só impactante para os empreendedores, ele tem uma grande capacidade de gerar emprego, de gerar renda. Ele trabalha o comércio, ele trabalha a gastronomia, ele ajuda a todo o segmento de ambulantes e de trabalhadores informais da nossa cidade, barraqueiros da praia. Todo mundo é impactado positivamente quando a gente tem turismo. E o Recife ele tem perdido a sua capacidade em turismo. Suzane falou aqui um pouco da minha formação, né? Eu tenho formação na área de administração, e me lembro muito dos debates que tinha na universidade com o meu professor, também profissional da área de turismo, professor na época da cadeira de turismo, Helder Lins Teixeira. E o professor sempre me dizia o seguinte: o turismo ele é o compartilhamento da qualidade de vida. Por que o Recife ficou para trás? A gente perdeu qualidade de vida. A gente percebe e olha os números, porque é que, vamos considerar tudo até pandemia, tá? Agora a gente tem uma realidade um pouco diferente. Por que é que Paris é a cidade mais visitada do mundo? Porque tem qualidade de vida, porque as pessoas podem caminhar à noite, porque tem transporte público de qualidade, porque tem iluminação, porque as ruas são bem cuidadas, ou seja, as pessoas visitam lugares onde querem compartilhar a qualidade de vida. Nós perdemos qualidade de vida. O setor de eventos e de convenções é que ainda mantinha algum turismo para a cidade do Recife. Tanto é que os nossos preços e diárias de hotel e a nossa taxa de ocupação, ela costumava, nos últimos anos, ser maior durante a semana do que nos fins de semana, o que é uma realidade estranha para a região Nordeste, para uma cidade que tem praia, uma cidade que tem sol, que tem um clima agradável durante o ano todo. Exatamente pela perda de qualidade de vida. O que ainda mantinha era a liderança regional que o Recife ostenta, o fato de ter um aeroporto mais movimentado do que o das cidades vizinhas, para esse turismo de negócio. Hoje nem isso a gente consegue manter em pé. Então, o que é que a gente pode falar diretamente para o turismo da cidade do Recife? Como resgatar o turismo? Eu colocaria aí, primeiro, um tripé de 3 elementos básicos para a gente fazer a reconstrução, e depois uma questão de uma proposta mais concreta. A primeira, na questão da volta da qualidade de vida, é nós enfrentarmos hoje um problema grave. Ele mexe com a qualidade de vida dos recifenses, mas ele é um dos maiores desestímulos ao turismo em nossa cidade, a questão da falta de segurança, da violência. Hoje, quem vem ao Recife, ou quem vinha ao Recife para um evento, para uma viagem de negócios, vamos dizer que se hospede no bairro de Boa Viagem, onde estão aí a grande maioria dos hotéis, né? Boa Viagem e Pina, alguma coisa em outros municípios da região metropolitana, mas se for falar da cidade do Recife, é onde está quase a totalidade. Temos algumas poucas vagas no centro e praticamente nada na zona norte do Recife. Você passa um dia numa convenção, chega às 7 horas da noite no hotel, você chega na recepção e pergunta: onde é que eu posso jantar, comer uma pizza? Rapidamente o bairro é bem atendido por restaurantes, e quem estiver ali no hotel vai dizer: olha, 2 quadras daqui você pode, tem uma pizzaria ali, do outro lado tem um restaurante,
mas é melhor o senhor pegar um Uber ou um táxi, porque se caminhar essas 2 quadras o risco é grande, não há segurança para a gente caminhar. É evidente que esse turista, inicialmente de negócios, ele não volta para o lazer. É evidente que ele vai desestimular a própria empresa a fazer um novo evento na cidade, porque ele não pode caminhar do hotel 2 quadras para comer uma pizza e jantar à noite. Então, a gente perdeu qualidade de vida a um ponto que chegou a afetar diretamente o nosso turismo. Se você fizer, do ponto de vista comparativo, isso com outras cidades que são concorrentes nossas, todas elas, apesar de terem violência, nas suas regiões turísticas, têm um mínimo de condições para que as pessoas caminhem. Então, se você está no bairro dos Jardins de São Paulo, onde concentram-se ali a maioria dos hotéis, as pessoas caminham à noite. Se você vai no Rio de Janeiro, que é uma cidade que ostenta altos índices de violência, não tão violento como o Recife, mas também, né, na zona sul do Rio de Janeiro, onde está a maioria dos hotéis, as pessoas caminham à noite, podem ir a um restaurante. Em Recife, a gente perdeu isso por completo. Então, aí você pode me perguntar, e como é que a gente pode resolver isso? Eu não posso aqui me colocar na condição de ter o poder para resolver a violência no estado de Pernambuco, mas a gente tem que pegar experiências, como as experiências que a gente tem em países parecidos como o nosso, né? A Colômbia é uma referência por ter índices de violência muito altos, mas conseguir preservar nas suas regiões turísticas as condições para que o turismo gere renda, gere emprego e termine sendo, inclusive, um instrumento de combate à violência, não só naquele bairro, como nos demais. Então, essa região onde está concentrado os hotéis, e não é uma região tão grande, é uma região onde a gente precisa, a partir dela, criar uma zona de tolerância zero à criminalidade. Então, não é uma coisa tão difícil, onde você permita as pessoas caminharem à noite com um pouco mais de tranquilidade, onde o turista tenha segurança para poder ir a um restaurante, ir a um bar, fazer ali a sua locomoção básica a pé. Então, recuperar a capacidade de andar nas regiões turísticas da cidade, essa tem que ser uma prioridade, e isso só pode ser possível se você cria realmente naquela região uma zona de tolerância zero, com forte presença de guarda municipal, de câmaras de vigilância, de iluminação forte e de qualidade. É muito importante, quando a gente trabalha essas zonas de tolerância zero à criminalidade, a manutenção da cidade ela está perfeita. Eu uso muito o exemplo do seguinte: as pessoas dizem o brasileiro não é educado, ele joga lixo no chão. Mas eu não vejo o brasileiro entrar no shopping center e jogar lixo no chão. Quando a região está limpa, ela está organizada, as pessoas respeitam. Quando aquela região ela está degradada, destruída, suja, quando falta zelo e carinho, as pessoas perdem o respeito. Então, você criar essa tolerância zero ao erro, não só à criminalidade, ajuda a passar a percepção, olha, não rouba porque ali é uma região que está bem vigiada. Isso não quer dizer que vai haver o esquecimento das demais regiões da cidade, mas nós estamos falando da potencialidade do resgate, inclusive do emprego. Então, quem mora em outros bairros vai ser diretamente beneficiado pelas regiões turísticas, e aí a gente engloba a região onde ficam os hotéis em Boa Viagem, o Recife Antigo, que também pela questão da segurança, ontem eu participei de um debate sobre Recife Antigo, também terminou perdendo todo o seu potencial. Um outro aspecto extremamente importante, nós precisamos mudar essa lógica do empreendedor como inimigo do Estado. Infelizmente, em Recife, a gente vive um ranço ideológico onde trata-se quem empreende como verdadeiro inimigo. A gente precisa ter uma gestão pública amiga do empreendedor. Veja a falta de diálogo com o setor de eventos, com o setor de turismo. Eu fui procurado também essa semana pelo setor dos bufês, de diálogo da Prefeitura e do Governo do Estado aqui em Pernambuco com esses setores diretamente afetados pela pandemia, afetados pelo isolamento e, pior, afetados pela falta de demanda. Apesar de algumas atividades estarem voltando, a demanda demora a voltar. As pessoas ainda têm medo de começar a viajar, se locomover, elas estão evitando. A gente vai ter uma mudança que vem para ficar no setor de turismo, que evidentemente é o fato das pessoas terem aprendido as reuniões virtuais. Então, algumas viagens que antes eram feitas, hoje não serão mais, o setor vai ter que se reinventar. Então, há uma dificuldade grande e a gente não tem o diálogo em tratar esse setor como um setor parceiro. Então, a volta do diálogo, a construção dessas zonas de tolerância zero, com manutenção exemplar e garantia de segurança, a volta do diálogo e o tratamento daqueles que fazem parte do setor do turismo como verdadeiros parceiros do desenvolvimento econômico e social de nossa cidade. E a gente precisa também discutir, principalmente para o setor de eventos, a maneira como é utilizado o atual centro de convenções e o debate de um novo espaço em nossa cidade. Então, primeiro, isso quem é do setor, a gente vai fazer uma crítica aqui um pouco dura, mas ela é real,
quem é do setor sabe que o Centro de Convenções, que é de propriedade do governo do Estado, tem sido utilizado muito mais como instrumento privado de um pequeno grupo do que um espaço para promover turismo em nossa cidade. Então, o espaço ficou ultrapassado, ele foi tomado por interesses menores e não da coletividade e de todo o setor, e a gente terminou perdendo espaço. Você vê Fortaleza, Salvador oferecendo equipamentos novos. A gente precisa fazer essa discussão também. Os hotéis, eles ajudam, como aqui o Marotel, onde a gente está, tendo também espaço para convenções, mas quando a gente vai tratar de eventos realmente de grande porte, você tem a necessidade de um espaço mais moderno e mais adequado. A gente hoje faz o debate de forma muito objetiva de um novo centro de convenções a ser feito na zona sul da cidade do Recife. O bairro de Boa Viagem está completamente adensado, mas a gente tem o que se chama do oeste da zona sul, que é o lado da Imbiribeira, né, por trás da Via Mangue a gente observa, você tem a separação entre Boa Viagem e Imbiribeira através do Mangue, mas a zona oeste é uma região subdesenvolvida, muito próxima do aeroporto e dos hotéis de Boa Viagem, e é um espaço extremamente adequado para ir em formato de parceria público-privada, junto com o trade turístico, mas com a participação da Prefeitura da cidade do Recife, para a construção de um novo centro de convenções, né, num outro formato, modular, talvez não do tamanho do que a gente tem hoje ali em Olinda, mas muito mais moderno e adequado a atender a necessidade do nosso turismo e mais próximo, inclusive, dos hotéis onde as pessoas terminam se hospedando. Isso traz desenvolvimento para a região da Imbiribeira, a gente abre um polo de desenvolvimento para uma nova área da cidade e dá um impulso a todo o turismo do nosso Recife. Então, esses 3 pilares a gente coloca como o início de um debate sobre o resgate do turismo da cidade do Recife, né, e a partir do resgate da qualidade de vida, a gente vai ter também um grande impacto no turismo. Sem querer ser contra e sendo até a favor, porque todos nós somos, né, do sucesso ou do relativo sucesso que a gente obtém no litoral sul do estado, é triste saber que boa parte daqueles que chegam em Pernambuco do aeroporto se dirigem à Zona Sul, à região de Carneiros e de Porto de Galinhas, e no Recife, no máximo, querem fazer um day tour quando vem, né? Apesar da gente ter um grande potencial na gastronomia, na cultura, apesar da gente ter uma cidade que já foi bonita, infelizmente hoje está abandonada. Eu acho que uma outra questão que é importante, a gente trata aí de uma questão mais pontual, mas pesa também, é a maneira como a Avenida Boa Viagem ela tem sido administrada, ou a falta de zelo pelo nosso calçadão. Como ali estão a maioria dos hotéis, não é razoável a gente ter esse abandono, a gente ter a limitação de alternativas nos quiosques. Quando a gente observa nossos concorrentes no Nordeste, Maceió, Aracaju, Natal, Fortaleza, a gente observa que há uma grande variedade de alternativas de lazer sendo oferecidas nas suas orlas, e a gente continua aqui com a restrição muito grande, né? Os proprietários de quiosque, eles não têm muitas alternativas a serem oferecidas ao turista ali, como a própria praia não oferece também alternativas culturais. Diferente do que ocorre em outras regiões, a gente não tem apresentações de caboclinho, de maracatu, de forró, da nossa cultura para quem visita a nossa orla. Então, são coisas relativamente simples, mas que dariam um grande impacto a quem visita a nossa cidade se a gente estivesse executando. Então, deixo isso aqui como observações iniciais, e aí eu fico à disposição para esclarecer, tirar dúvidas, para a gente absorver também sugestões, porque essas ideias elas fazem parte de um início de um debate que a gente quer fazer com a cidade do Recife, e isso tem que ser acrescido ao conhecimento de quem está na área, de todos vocês que estão aqui hoje nos acompanhando presencialmente e também pelas redes. Então, Daniel, eu agradeço bastante a sua participação, eu acho que é um alento para todos que estamos aqui, né, ter alguém que possa nos representar na Câmara, porque realmente a gente está muito abandonado, nosso setor a gente está se sentindo abandonado mesmo, carente de investimentos, carente de um olhar com um pouquinho mais de atenção para a gente. E eu agradeço, então, muito a sua participação e espero que no futuro próximo a gente possa ter um Recife com um turismo mais aquecido, com eventos, né, que realmente, no caso, estou falando até por mim, pela minha empresa, né, com a maioria aqui, com olhar para eventos. Eu acho que os eventos, eles geram muitos empregos, desde uma montadora, desde o pessoal que está ali carregando material para estandes, alimentação, a parte de limpeza, organização de uma maneira geral. São muitos empregos gerados, tá? As recepcionistas que a gente contrata. Então, eu acho que realmente, às vezes, uma semana de eventos é uma geração de renda enorme
né? Porque a gente vai mexer com muita gente que fica, inclusive, aguardando esses grandes eventos para ter uma oportunidade de trabalho, tá? E, assim, eu lhe agradeço muito a sua participação e a gente espera contar com você sempre, né, nessa área de eventos e que, realmente, no futuro próximo, você olhe com bastante carinho para a gente. Ok? Obrigada, deputado. Suas palavras foram bem pontuais em relação a como pode-se fazer ações rápidas e efetivas para que a gente consiga ter uma melhor qualidade de turismo, de negócios e de lazer também, porque todo turista de negócios, ele é um turista de lazer. Então, ninguém vem para uma cidade para não ir num restaurante, para não andar numa avenida, numa praia, num calçadão, para não aproveitar dos bares e das opções que a cidade oferece. Então, muito importante essa sua colocação. O nosso centro de convenções, nosso trade está aí, temos 34 pessoas que trabalham para esse segmento e, na verdade, eu acho que é uma voz geral a nossa deficiência do centro de convenções e a nossa falta de competitividade. Então, a gente, na verdade, está precisando, já há algum tempo, não é de agora, precisando de um equipamento para trazer os eventos de grande porte e voltar para o palco de grandes eventos. Nós saímos desse circuito, as grandes associações que promovem principalmente congressos, que é o nosso principal mola, o nosso principal motor de negócios do Estado, não conta praticamente mais com o nosso centro de convenções. Então, isso é muito importante, foram muito importantes as suas colocações. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, foi muito bacana ter você aqui conosco, e eu vou abrir agora, gente, para as perguntas. As perguntas hoje no encontro vão ser feitas pelo chat, tá? Pelo chat. O chat já tem uma pergunta aqui, que é do Paulo Menezes, para o professor Leandro e para a professora, para o professor Leandro Almeida. Eu gostaria de chamar eles aqui, aguardar o pessoal da técnica, colocar eles aqui no painel. Pronto, chegaram. Bom, professor Leandro e doutora Silvia, estamos escutando? Sim, sim. Ok. Paulo Menezes, da empresa P+, fez uma pergunta aqui, professor Leandro, perguntando o seguinte: como ter acesso a esse equipamento e qual o custo disso? É maravilhoso, mas a gente precisa ter uma noção se é viável para a nossa área. Sim. Situação atual dos equipamentos, dessas versões todas. Nós estamos agora na fase de teste. Teste em que sentido? É teste junto com a microbiologia e micologia, no sentido de aplicar diferentes tipos de bactérias, diferentes tipos de fungos e fazer essa comprovação. Ora, a tecnologia já é conhecida há um século, mas a gente quer fazer a validação para esses dispositivos. Então, a gente está nessa fase de fazer esses testes para comprovação com fundamentação científica, correto? Então, a gente quer fazer uma coisa com comprovação científica segura para todos usar. E outra coisa que a gente vai sentar com o Silvio ainda é definir um protocolo de utilização desses equipamentos. Mais um protocolo, viu, Silvia? Então, para que o uso seja seguro, tá? Então, isso vai acontecer ano que vem? Não, a gente tem que entregar esses equipamentos para a universidade, porque são frutos de um projeto, até meados de setembro. Então, isso não vai ser uma coisa distante, isso já é para os próximos meses, tá? Então, que a gente vai entregar isso. A gente precisa passar por essa fase de validação, tá? Isso está acontecendo nessa próxima semana, então está tudo muito acelerado, porque a gente já quer colocar isso em atividade, sim, principalmente dentro da universidade e, claro, levar isso para fora. Em termos de custos, o que a gente está imaginando, mas isso já é completamente factível, que, por exemplo, vai ser uma fração dos valores que a gente tem de equipamentos importados. Então, a gente tem uma dependência muito grande de equipamentos importados para operar aqui em diferentes situações. Então, veja bem, um robô de esterilização fora do país hoje,
quando ele chega aqui, ele está na faixa de R$200 mil. É um preço de um robô. Evidentemente que a gente não vai vender nesse valor, então vai ser um valor muito mais abaixo que isso e acessível, tá? Então não vão ser valores exorbitantes, mas a gente ainda precisa validar, achar um parceiro para poder fabricar e disponibilizar esse negócio em larga escala para todo mundo ter acesso, mas não vai ser nem próximo desse valor, mas a gente pode ir conversando e dar mais detalhes futuramente, então estou disponível. Muito obrigada. Também... Boa pergunta. Renata, eu queria só dizer uma coisa. Pois não. Toda tecnologia, toda inovação, ela não é substituição, ela é ferramenta. Então, se nós tivermos ferramentas que viabilize presença de pessoas a mais, que garanta atividades normais de higienização de ambiente, elas serão muito importantes. E aí, eu só quero dizer uma coisa a vocês. Custo e benefício tem que ser avaliado. E, às vezes, a gente acha que um custo ele é muito alto, mas ele traz um benefício e ele pode ser um investimento. Então, o que é que hoje nós estamos dizendo? É que a ideia é colocar a universidade dentro da sociedade. Isso eu e o Leandro aprendemos durante 3 anos com a Faculdade de Engenharia Biomédica da Johns Hopkins, onde eles trazem soluções práticas através das cabeças pensantes para a sociedade. Então, tudo isso, a gente não tem a ideia de lucro, a gente tem a ideia de fazer o que eles chamam de low cost, para que as coisas sejam viáveis e as cabeças pensantes pensem mais alternativas. Eu acho que isso é muito importante. O professor Leandro hoje é uma pessoa da tecnologia que já está há 3 anos entendendo saúde, já ele recebe o diploma de médico, e a gente vai trabalhar junto com esses protocolos, mais um, né, Leandro? Para que a gente possa inserir o pessoal de limpeza, inserir o pessoal de logística, inserir os profissionais que vão ter acesso a isso, em qualquer que seja setor, nem que seja numa sala de 5 metros quadrados, como uma sala de 400 metros quadrados ou mais. Isso. Então, verdade, doutora Silvia, tem toda a razão. Eu queria até também, somente complementando, a gente teve uma experiência muito positiva com a doutora Silvia Lemos no Congresso Brasileiro de Medicina Tropical, onde ela foi a coordenadora do eixo temático Saúde do Viajante. E ela é muito brilhante em tudo que faz, tenho muita admiração por ela. E eu acho que agora, mais do que nunca, a saúde do viajante precisa ser melhor trabalhada, inclusive na universidade, né? Até porque a gente está agora nesse momento de que a saúde, a segurança, a proteção, ela veio em primeiro lugar. Então, deixamos um pouquinho de lado o preço, né? Então, hoje a gente já não mensura mais. Vamos para o hotel que tem a diária mais barata, e sim vamos para o hotel que tem uma aplicação de protocolo de segurança a qual a gente vai e vai ficar seguro com isso. Então, somente uma observação, eu acho que agora, mais do que nunca, doutora Silvia, a senhora vai precisar desenvolver aí suas pesquisas e seus alunos em cima dessa linha da saúde do viajante, porque isso vai ser muito importante para a nossa indústria. Perfeito. Ótimo. Então, agora uma pergunta para Daniel, tá? Quem fez a pergunta foi Luciane, e ela gostaria que Daniel comentasse um pouco mais sobre propostas para o restabelecimento do Recife Antigo, né? O que a gente vai fazer para o turista, né? Um polo lindo daquele, né? Foi escolhida a 3ª rua mais bonita do mundo, e a gente hoje está com o Recife Antigo que está realmente totalmente desestruturado para até nos acolher o turista e nos acolher. A gente não tem mais atividades como tinha antes, não tem mais os bares, os restaurantes. Então... Ali no Recife Antigo, primeiro a gente tem um exemplo do que é o descaso, né? A Prefeitura do Recife fica no Recife Antigo. Você não conseguir cuidar do seu entorno, do lugar que você vai todo dia, demonstra a falta de atenção para com a cidade. A gente tem uma proposta hoje muito clara para o Recife Antigo.
ela tem a ver um pouco com o que a gente falou aqui, né? Ela tem os 3 pilares que nós colocamos para o turismo da cidade como um todo. Então, a questão da tolerância zero a gente já falou, não vou repetir aqui, mas aplicada à região dos hotéis e ao Recife Antigo. Mas, junto com isso, no caso específico do Recife Antigo, 2 medidas elas são extremamente importantes para a gente resgatar aquela região. Hoje, o que mal sustenta o Recife Antigo é o nosso Porto Digital. Porto Digital que pode ser um grande instrumento de recuperação econômica para a cidade, de recuperação do emprego, que vai ter um impacto muito grande no turismo, porque um setor aquecido como o setor de tecnologia, ele termina trazendo grandes resultados. O Porto Digital hoje emprega 11.500 pessoas no Recife Antigo, setor extremamente importante para a nossa economia. E aí a gente pergunta a quem faz o setor, como é que a gente pode dar o passo do Porto Digital 2.0, ou seja, segunda etapa do Porto Digital. Como trazer esse segmento que hoje emprega 11.500 pessoas para a gente empregar 30.000? O que a gente escuta como voz geral do setor é o seguinte: se nós tivéssemos hoje mais 10.000 pessoas habilitadas no Recife a trabalhar no setor de tecnologia da informação, elas estariam trabalhando no Porto Digital. Empresas de origem pernambucana hoje estão abrindo sedes no Paraná, no interior de São Paulo, em outras regiões do Brasil, pela falta de qualificação de mão de obra. Então, a gente precisa encarar de forma prioritária como uma questão de estímulo à atividade econômica na cidade do Recife, a formação e aí a gente vai apresentar os detalhes ao longo dos próximos meses, de um programa de formação em tecnologia da informação para a gente poder elevar ou até chegar a dobrar, essa é a meta em 4 anos, né, dobrar a quantidade de pessoas trabalhando no setor de tecnologia. Então, se você tem hoje 11.500 pessoas trabalhando em tecnologia no Recife Antigo, imagine elevar isso para mais de 20.000 pessoas. Isso já melhora a circulação de pessoas no bairro. Mas não é só isso. Junto com essas novas pessoas que passariam a trabalhar através de um programa de qualificação no setor de tecnologia no Recife Antigo, a gente precisa trabalhar também a habitação. Desde o início da formação da recuperação do Recife Antigo, essa é a etapa não concluída. Fazer com que você tenha estímulo através de isenção de IPTU e de parcerias, né, com aqueles que tenham a coragem de investir no bairro e revitalizar os nossos prédios históricos para que eles sejam adaptados à moradia. Você tem um bairro onde você tem ali uma grande quantidade de pessoas trabalhando diariamente, mas também morando em estúdios, em lofts, em espaços modernos que podem ser utilizados por esses novos trabalhadores, a gente passa a dar um terceiro segmento ou uma terceira vocação ao bairro. Você começa aí a abrir outros tipos de comércio, né? Não somente o setor de bares e restaurantes que está praticamente morto já na região. Então você passa a ter o supermercado, você começa a ter a escola, você começa a ter a padaria, ou seja, você dá vida ao bairro. O bairro que tem moradia e tem setor de tecnologia junto, termina se tornando uma região charmosa, junto com um bairro mais limpo, melhor iluminado, mais seguro. O desafio em Boa Viagem, eu não diria que ele é impossível, mas ele é mais difícil na garantia da segurança. Mas no Recife Antigo são 3 entradas e 3 saídas. Como é que eu não garanto isso? Como é que eu não garanto a segurança de uma região onde eu sei todo mundo que entra e todo mundo que sai? Então, garantindo a segurança, trabalhando a reabilitação e estimulando o Porto Digital para que a gente garanta um Recife Antigo mais pulsante, nós podemos recuperar essa região para que ela volte realmente a atrair o turista. Há 20 anos atrás, as pessoas vinham ao Recife para conhecer o bairro do Recife, o Recife Antigo. Hoje, infelizmente, aqueles que visitam nossa cidade nem mais lá vão, porque as notícias não são nada boas, apesar da beleza histórica e cultural que a gente tem na região. Antônio, da Dyer Turismo. Olá, Antônio. Fazer uma pergunta aqui para o Daniel Coelho, deputado Daniel Coelho. Caso o deputado seja eleito à Prefeitura da cidade do Recife, esse projeto do novo centro de convenções na Imbiribeira estará no seu projeto de governo como prioridade? Sim, isso é proposta. A gente fica até receoso em sair lançando as propostas antes de começar a eleição, né? Porque E aqui vai ser cobrado mesmo. Os adversários terminam se incorporando disso e utilizando, mas essa é uma prioridade que a gente quer construir com todo o setor. Isso não foi algo que eu tirei da minha cabeça, tá? A gente veio conversando ao longo dos últimos meses com muita gente da cidade e é quase unanimidade
de que isso daria um novo impulso ao turismo na nossa capital. Então, observando do ponto de vista geográfico e dos espaços que a gente tem, a região da Ibiribeira seria o local adequado, mas claro que a gente está aberto ao debate com o setor. E digo mais, não só eu espero que vocês me cobrem, mas eu vou cobrar vocês também, porque a prefeitura não tem que fazer isso sozinho, não, tem que ser junto com o setor. A gente precisa fazer junto com o setor, porque o negócio precisa ser atrativo e precisa ser rentável. A gente, no ano de 2021, com a situação econômica que a gente está vivendo, não cabe mais empreendimento não rentável e elefante branco. Então, isso tem que ser feito com uma grande parceria com todo o trade turístico para que funcione de fato, para que seja rentável, para que seja lucrativo para todo mundo, né, e que a participação do município se dê junto com a iniciativa privada. Eu não acredito mais no Estado que faz tudo só. Ou ele faz em parceria com a iniciativa privada, ou ele é um indutor e parceiro, ou as coisas terminam não acontecendo como a gente gostaria. Mas você veja o que é falta de planejamento. Veja quantos milhões foram gastos numa cidade da Copa, numa região inadequada. Você fez ali um equipamento sem estar conectado ao setor do turismo, a gente terminou não aproveitando dele. Ali você tinha dinheiro suficiente para reformar um dos estádios na cidade e fazer, por exemplo, uma grande área de convenções para o Recife e uma outra região. Então, só para dar um exemplo de como a coisa dá errado quando o Estado tenta resolver sozinho. Então, eu espero a grande parceria do setor para a gente fazer esse novo equipamento na zona sul da cidade, e isso vai impulsionar o turismo de uma forma muito grande e gerar muito emprego. Eu acho que esse desafio da recuperação do emprego ele tem que ser o desafio talvez aí mais forte da nova gestão à frente da cidade. O desemprego ele é um problema nacional, infelizmente mais grave no Recife. Então, tem um componente local para essa questão do desemprego e o turismo passa por isso, né? A gente ter perdido a capacidade de atrair o turista na nossa capital. Então, eu acho que eu posso falar pelo trade aqui e você pode contar com a nossa participação, no sentido que eu acho que a gente, como constrói eventos, faz eventos, né? Isso são empresas antigas, inclusive, e a gente pode ajudar vocês, inclusive, a dimensionar a quantidade de salões, tamanho de salões, porque a gente pé direito de salões, porque a gente vive isso todo dia. Então, qualquer ajuda que você for, a gente se coloca à sua disposição, tá? Eu acho que o nosso trade está aqui todo para ajudar e a gente junto ser mais forte. Okay? Obrigada. Eu tenho uma pergunta aqui do Marcelo Rangel, para a doutora Silvia Lemos. Marcelo Rangel colocou o seguinte, doutora Silvia: no início da pandemia, tivemos um número elevado de profissionais de saúde contaminados pela Covid-19. Mesmo depois de lançados todos os protocolos e normas de segurança, cuidados na paramentação básica, ainda constatamos a contaminação desses profissionais. Por que isso ainda ocorre? Aqui. Bem, o Covid, ele não está... Estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Pronto. O Covid, ele não está na área de saúde, na área do hotel, na área da praia. Ele está circulando entre nós. Quem é que tem Covid? Eu não sei. Ninguém sabe. Nós temos hoje mais perguntas do que respostas. Então, para você poder fazer um link, que aquele profissional de saúde, ele adquiriu o Covid só na prática de saúde, a causa nexo é muito difícil, principalmente num país que os profissionais de saúde têm mais de 3 locais de trabalho. Ou ele sai da casa de um paciente de home care e vem para o hospital, ele sai de um plantão, vai para outro, ele vai para a casa dele, aí ele lava a roupa, vê menino, leva para a escola. Nós estamos circulando porque o vírus ele tem uma transmissibilidade muito grande. Um assintomático pode transmitir o vírus até por 8 dias ou mais, a gente não sabe. E o sintomático, aquele que teve até 14 dias ou mais, a gente não sabe. E o pré-sintomático é aquele que vai estar com a doença amanhã, ou depois de amanhã, e ele está transmitindo. Então, vocês vejam que, por isso que eu digo, o protocolo é importante, ele faz com que os ambientes fiquem sistematizados, a gestão fique transversal, sistematizada, orgânica, né? Caórdica, como eu chamo, o caos com ordem.
mas é necessário que as pessoas entendam que eu também posso estar adquirindo ou passando na rua para outra pessoa. Então, eu acho, agora, na área de saúde, lógico, tem mais risco porque você concentra pessoas com doença, mas não necessariamente você vai adquirir ali, a não ser que você tenha um nexo causal que realmente mostre que você teve aquela contaminação ali, naquele momento, que não teve mais nada em volta e que você possa dizer, não, foi aqui que eu peguei. Não sei se respondi, mas também não tenho resposta para tudo. Obrigada. Acho que respondeu sim. Doutora Silvia, eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade. O governo do estado está propondo, junto com as associações de classe envolvidas com o trade turístico, como a ABO, que é a Abrazel, a ABFesta, tem várias, né? Nós temos várias associações representativas para o nosso setor, porque o nosso setor é muito segmentado. E eu queria saber se você tem participado de alguma elaboração para essa área de eventos na concepção do protocolo de retomada das nossas atividades. Não, ainda de eventos não. Eu comecei a trabalhar com eventos por causa de vocês que começaram a me procurar. Fiz alguma coisa pontual para um hotel específico. E tenho feito num projeto que eu tenho um compliance, que eu não posso falar sobre os detalhes dentro de um projeto que eu faço parte, pontualmente, para coisas que estão sendo abertas à medida que são necessitadas em Recife. Para empresas privadas, para o governo do estado, a senhora trabalhou com algum protocolo? Não, eu trabalho com alguns protocolos para um projeto do Porto Digital. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta para ele. Eu vou passar aqui para a Suzane. Pode fazer a pergunta. Eu gostaria também, né, como representante da empresa CG Eventos, fazer uma pergunta para Daniel, que é algo que eu gostaria que ele tivesse abordado até. Que a gente vai estar precisando de alguns incentivos hoje, financeiros e fiscais, etc, né? Porque a gente, como eu te disse, a gente foi o primeiro setor que parou e certamente o último que vai voltar, né? Então, como é que você vê isso? Como é que você acha que a gente pode, que incentivos a gente pode ter, tanto fiscais como financeiros mesmo, como o Fungetu e alguns desses fundos que a gente possa utilizar diretamente para turismo, tá? Os incentivos, eles, evidente, têm um peso maior, primeiro federal, né, e depois estadual. Para a gente usar como exemplo, eu procurei me informar muito do que estava ocorrendo pelo mundo nesse período, porque a gente tem um pouco de ideia, aprender mesmo. Todo mundo está passando por esse desafio, na economia europeia, economia americana. A primeira medida do governo americano foi um socorro direto ao setor de turismo e de aviação e de cruzeiros. Quer dizer, eles foram nos hotéis, realizadores de eventos, aquelas empresas que realizavam cruzeiros e empresas aéreas. Por quê? Eles tiveram a consciência de que ali a possibilidade de muita empresa fechar e um desemprego em massa acontecer era muito grande. Apesar da gente ter feito aqui no Brasil algumas medidas, eu acho que elas não chegam nem de perto, e a experiência que eu tenho, se tiver diferente, vocês até me corrijam, é de que poucas empresas hoje do setor turístico estão conseguindo se beneficiar dos incentivos federais. Você criou uma quantidade de exigências aonde não vale a pena. Você, para resgatar, para ir atrás do dinheiro, para ir atrás do que está liberado pelo Banco do Nordeste, a verdade é o seguinte, se você se enquadra ali, você primeiro quase não está precisando da ajuda. E as exigências que lhe são colocadas para você ter a ajuda, elas lhe engessam, é melhor, na verdade, você arrumar uma outra solução. Então, houve alguma iniciativa por parte do Congresso Nacional e do Governo Federal, mas acho que insuficiente. Com a reabertura da economia, eu espero que a gente consiga, Suzane, voltar a esse debate. Em que sentido? Dizer, olha, o comércio reabriu, começa a se recuperar. Alguns setores da economia voltam a se recuperar, mas esse aqui ele vai agonizar. Né? Então, o setor de turismo, de entretenimento de uma forma geral, a gente pode ampliar isso, eu acho que é todo o setor de lazer. Você imagine, não só o turismo, eu vou usar aqui o exemplo de um outro setor, mas para a gente compreender como alguns setores vão ter situações mais graves do que outros. Os shopping centers voltam a funcionar.
né? O setor de varejo vai ter uma dificuldade, mas vai começar a se recuperar aos poucos. Será que o cinema se recupera na velocidade, vai se recuperar o setor de varejo? Não vai. Ele vai ter um tempo mais longo a sua recuperação, né? As pessoas vão para dentro de uma sala de cinema, ou se vão, você vai ter que ter um distanciamento, né, de uma cadeira vazia e uma cheia, e você vai ter que dobrar o preço do ingresso. Dobrando o preço do ingresso, vai ter fluxo. Então, os desafios para o setor de lazer, entretenimento e turismo, né, eu quero colocar esses três em conjunto, eles são diferentes do restante da economia. Então, eu concordo que a gente vai precisar de alguns estímulos e tributários e também de facilidade de crédito. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu tenho, do ponto de vista ideológico, uma visão de que a gente tem que ter uma participação menor do Estado na economia, mas isso não quer dizer a ausência do Estado na economia. São duas coisas separadas. A participação menor, sim, mas, e eu uso esse exemplo americano porque é conhecida como uma economia liberal, de pouca presença do Estado, mas eles deram um socorro bilionário ao setor do turismo, ou seja, entraram com muita grana porque sabem que ali é um setor que precisa de um certo suporte para que ele depois caminhe suas próprias pernas. Ninguém está pedindo, né, que você estatize o setor de turismo ou o setor de lazer. Né? Ele vai precisar de um auxílio para poder caminhar com as próprias pernas e daqui a 1 ano, 2, ele poder estar andando sozinho, sem necessariamente ter um auxílio mais próximo do Estado. Então, eu acho que esse é um grande desafio, é uma pauta nacional, a gente precisa encarar ela nacionalmente, não é um problema localizado. Eu procurei nas intervenções anteriores dar um pouco mais de foco às questões nossas locais, ou seja, o que a gente pode fazer aqui em Recife, mas nacionalmente é onde a gente vai precisar de um socorro grande ao setor e eu diria com estímulo fiscal e com crédito facilitado. Eu acho que essas são as duas pernas essenciais e não dá para a gente estabelecer o crédito da maneira como foi colocado. Se você pede que a empresa tenha um certo requisito de saúde financeira para obter o crédito, eu estou dando crédito para quem não precisa. Aí seria para quem já, na verdade, para quem está bem, poder expandir seu negócio, não que não seja importante, mas nesse momento é o socorro a quem entrou em dificuldade. Né? Tem gente que está ainda segurando trabalhadores, né, que ainda não demitiu, mas que está no limite de demitir. Então, é para essas empresas que a gente precisa de um socorro mais direto e mais objetivo e compreendendo que é um setor que está em dificuldade e não um setor que está completamente equilibrado e que vai poder atender às exigências como se nós estivéssemos num período normal. Houve algumas ajudas financeiras, muito poucas, né, realmente assim, insuficientes, mas ainda direcionada a pequenas empresas, a microempresas, mas para o setor diretamente, tá? Que a gente esperou que viesse isso, inclusive, do Fungetur, né, do setor de turismo, para quem tem o Cadastro, que foi muito falado, mas ainda a gente não viu essa sinalização de algo direcionado, tá? E um pouco mais forte, né? Com mais prazos para pagamento, porque, assim, a gente está no mesmo espaço de todas as pequenas empresas. Só que entenda que a gente não vai ter essa retomada tão rápido como você mesmo citou de outras pequenas empresas. O nosso setor vai demorar muito. Então, os prazos para a gente retomar, começar a pagar e tudo, a gente precisa de uma ampliação disso. Eu não sei se até onde o setor ficou sabendo, mas quando foi aprovado a última medida de crédito no governo federal, houve uma votação em separada no Congresso Nacional para que o setor de turismo tivesse prazos diferentes. Né, não estou falando isso porque eu estou aqui hoje. Naquele momento, quem quiser pesquisar lá vai ver, né, eu votei para que o setor de turismo tivesse um olhar diferente. E a gente fez a argumentação do impacto diferenciado que o setor tem. Infelizmente, a gente foi derrotado no voto, realmente. Houve uma compreensão, né, de que todos os setores deviam ser tratados de forma igualitária. Não é que a gente entenda que os demais setores não mereçam o auxílio. É pela compreensão realmente do tempo, não é, de que agora a economia começa a se recuperar em alguns setores de forma mais rápida e em outros vai ser de forma mais lenta. É essa compreensão que a gente tem que ter. Né? Por isso, eu até coloco, a gente teve já nós tivemos uma votação em plenário no Congresso e a gente quase chegou a isso, quase conseguimos colocar em separado o setor do turismo e, infelizmente, terminamos sendo derrotados, né? Não houve uma maioria expressiva, mas houve maioria nesse entendimento geral, o que eu acho lamentável, mas eu entendo que agora, com a recuperação da economia, a gente volta com esse tema para poder mostrar, tá bom, está tudo abrindo, mas e esse setor que ficou para trás? Né? E aí eu sempre coloco o turismo junto com o lazer e o entretenimento. Eu acho que essas três áreas elas estão em conjunto e uma é dependente da outra. O setor de lazer e entretenimento ele alimenta o turismo e o turismo alimenta o setor de lazer. Né? Então a gente tem que trabalhar esses três setores em conjunto. Verdade. Deputado, a gente começou o ano de 2020 com um cenário,
uma curva de crescimento, né, muito positivo. E o ano era um ano promissor, né, para as nossas empresas, com eventos, enfim, com bastante projeção para o ano de 2020. E a gente trabalha com um ano de antecedência. Então, a gente faz a captação do Congresso de 2021, a gente já está trabalhando hoje a agenda de 2021 e 2022. E quando foi em março, nossas empresas pararam, né? E a gente teve alguns contratos cancelados e outros contratos adiados para 2021, aonde a gente, na verdade, fechou o nosso faturamento é igual a zero hoje. De muitas empresas é igual a zero. Algumas já podem ter um cenário diferenciado, como as agências de turismo, talvez, estão voltando a receber muito poucos turistas ainda, mas daqui a pouco vão aquecer. Mas as empresas que trabalham para os eventos presenciais, elas estão com faturamento zero. E aí eu, particularmente, fui atrás de todos os incentivos, né? Nossa empresa foi atrás de todos os incentivos para os socorros, as ajudas, os apoios emergenciais. E o primeiro que eu fui procurar foi do BNB, né? E dei entrada numa papelada enorme, foi muito burocrático a lista de pré-requisitos para a gente conseguir o recurso. E quando saiu, depois de 40 dias, a Suzane também está junto comigo nessa empreitada e a gente foi junto, inclusive, no banco. Depois de 40 dias a gente dá entrada nessa documentação, nos sai o valor do empréstimo, que foi 5% do faturamento de 2019. Ou seja, 5% não é apoio emergencial para ninguém. Ninguém consegue pagar um ano de empresa com 5% de um faturamento. E aí depois saiu o Pronamp, que aí sim deu um reforço. Algumas empresas não conseguiram, eu consegui o apoio financeiro do Pronamp. Mas no dia que eu fui, inclusive, a gerente disse: Renata, você é uma sortuda, porque o dinheiro acabou para as pequenas empresas, porque as grandes empresas que tinham um faturamento robusto pegaram rapidamente esse incentivo. Então, as pequenas empresas, elas ficaram descobertas nesses projetos e nos programas do governo, que foram importantíssimos, mas que não chegaram na ponta para muita empresa de pequeno porte. Então, hoje a gente está na batalha de conseguir o Fungetur para que a gente possa ter uma saúde financeira para esse ano e possa voltar a trabalhar no próximo ano de 2021, que já tem um cenário positivo para a gente, porque muitos eventos que desse ano foram adiados para 2021 se juntaram à nossa agenda de 2021 também. Então, todos nós aqui teremos trabalho no próximo ano, mas como a gente vai chegar até lá? Essa é a grande pergunta. Então, antes de a gente morrer na praia, a gente tem que conseguir um apoio do governo, e não é favor do governo, o governo recebe em contrapartida a geração de renda do nosso mercado, mas, por outro lado, a gente precisa ter um olhar. Perfeito, eu fico até feliz em saber assim, que a gente tem uma projeção já de recuperação em 2021, né? Porque eu acho que esse é o grande desafio, e torcer realmente que a gente consiga, como eu coloquei aqui, eu acho que eu espero que o Congresso Nacional, e vou contribuir para isso, né? Outra informação aqui que eu não cheguei a falar, não está no currículo, eu sempre tive uma atuação muito grande na área ambiental, sempre foi minha área de vocação e a comissão a qual sempre fiz parte como membro titular. E esse ano, foi antes da pandemia, a decisão ela foi tomada ali em janeiro. Eu pedi que fosse feita uma inversão. Eu não abandonei a área ambiental, mas pedi para ir para a suplência da Comissão de Meio Ambiente e para virar titular da Comissão de Turismo, porque a gente já fazia, no final do ano passado, uma avaliação do desafio que é a questão do turismo para Pernambuco. Então, como a questão do turismo estava sendo relegada a segundo plano, como a gente estava perdendo emprego, então, para poder mergulhar um pouco mais nesse setor, eu tinha feito essa escolha já no final do ano passado, em me dedicar mais do ponto de vista do debate mais técnico, porque no parlamento a gente debate e discute tudo, mas você precisa ter uma comissão técnica a qual você vai se aprofundar, debater, estudar um pouco mais, e depois de 5 anos como titular da Comissão do Meio Ambiente, eu disse, não, vou continuar no meio ambiente, mas como suplente, participando das reuniões
mas acho que já tem um acúmulo de conteúdo que já permite isso, e mergulhar totalmente no turismo como titular. E é uma comissão a qual eu estaria hoje fazendo parte se o Congresso tivesse com as reuniões presenciais. A gente está fazendo reunião virtual, mas infelizmente as comissões não estão se reunindo. Eu espero que elas voltem imediatamente, porque ela é extremamente importante, a Comissão de Turismo, para a gente tentar pautar esse conteúdo, não é? Mostrando a importância desse setor. E assim, Pernambuco tem um peso, a região Nordeste e o Rio de Janeiro, as regiões turísticas como um todo. A gente conversa com outros parlamentares, há uma grita geral assim, e a preocupação de que a gente já tem um prejuízo grande e ele pode ser maior se esse socorro não vier, não é? A gente, inclusive, tem uma preocupação com a questão nacional, porque você, nesse turismo, você tem no ambiente do turismo, você tem a concorrência, né? Então, países e estados que se recuperam mais rápido vão começar a receber os eventos primeiro. As pessoas vão olhar as estatísticas e vão dizer, olha, Pernambuco está seguro, dá para fazer evento lá, o Pernambuco não está seguro. E aí cada estado vai ter uma velocidade diferente. Então, né, eu espero que a gente consiga passar por isso e já tenho me dedicado mais ao turismo e agradeço essa oportunidade até hoje da gente poder aproximar esses laços. Isso vai ser muito importante nessa construção. Muito obrigada. Então, deputado, eu queria fazer uma consideração. Eu vou fazer uma consideração. É muito importante para todos, principalmente para o setor e para a sociedade, e principalmente para o setor, que nesse período de dificuldade, nós sejamos ativos. Eu acho que vocês podem começar a fazer os eventos híbridos, a tentar ver formas diferentes de chamar atenção para a cidade, porque isso o Daniel falou, é o que vai acontecer. Vamos ter momentos diferentes dependendo da nossa taxa de infecção, do RT. E se a gente começa a chamar atenção na cidade, fazendo eventos híbridos, fazendo fazendo algum curso, coisas, criatividades. E, enquanto isso, a gente trabalhar nos protocolos, você falou, na segurança, botar questões seguros, e tentar fazer o contágio das pessoas para os 4 pilares. O uso da máscara, distanciamento social e a higienização de mãos e ambiente. Então, eu acho que eu vejo com muito otimismo. Eu nunca fui tão criativa em 6 meses. E não pense que eu sou criativa, não, mas tenho que ter. E essa é a minha sugestão para vocês. Já está a doutora Silvia trabalhando bastante com essa perspectiva do híbrido, né? A gente sabe que agora a única possibilidade de realização de eventos são os eventos online, os quais a gente já está trabalhando. Ontem, inclusive, fizemos a primeira live do Meditrop, né, com o doutor Pedro Vasconcelos e a doutora Cléa Bichara. Foi muito legal, eles deram um panorama bacana das atividades que vão acontecer no Congresso, da grade de doenças tropicais, do Fórum Covid-19, que vai haver agora, foi implementado como uma reunião satélite para que haja essas discussões, né, que são tão importantes aí para gerar produtos e gerar, na verdade, cartas para o próprio Ministério da Saúde, né, pós-evento. E a gente tem trabalhado esses eventos online, mas na expectativa de ter do governo, do Estado, uma abertura de eventos híbridos, né, onde a gente possa colocar, dentro das capacidades sugeridas pelo governo, um número de pessoas presenciais e possa movimentar a nossa cadeia produtiva, né, composta por vários segmentos. Hoje, os eventos digitais, eles, na verdade, afunilam um pouco a nossa cadeia produtiva. Então, trabalha o organizador de eventos, junto da gestão, com o cliente, trabalha a empresa de equipamentos, de tecnologia,
mas todo o restante da cadeia fica sem trabalho. E muitos desses, inclusive, eles, profissionais, eles vivem como freelancer. Então, a gente precisa pensar numa retomada segura, assim como a gente está tendo em vários outros mercados. O shopping está abrindo, o supermercado que nunca fechou, né, os salões de beleza, as academias de ginástica. A gente precisa ter um olhar para o nosso segmento, para que a gente possa fazer eventos presenciais, híbridos, na verdade, para que diminua o número de participantes presenciais. Sem dúvida, é necessário. Esse é um momento de cautela. Precisamos ter responsabilidade e cautela. Ninguém quer aqui aumentar a taxa de infecção, absolutamente. Somos todos, antes de mais nada, seres humanos, antes de profissionais, né, antes de empresários, somos seres humanos. Então, a preocupação é imensa em fazer eventos, em promover turismo de negócios e de lazer, com toda a responsabilidade e com toda a segurança. Mas o que a gente, na verdade, está muito preocupada, doutora Silvia, é porque não existe do governo do Estado uma data, não existe uma luz no fim do túnel para a gente voltar, mesmo que seja com regras. A gente vai cumprir todas as regras serão cumpridas, é importante que sejam cumpridas. A gente é muito criterioso quando vai fazer um evento. A gente não vai colocar de qualquer jeito, não vai fazer as pessoas se exporem de qualquer jeito, mas é necessário que a gente tenha esse olhar, que a cadeia produtiva está esperando uma data, está esperando um momento para voltar. O híbrido é na sequência, quando tivermos uma autorização para a realização de eventos híbridos, e mais para frente os presenciais. Eu já vislumbro que essas 2 vacinas que estão aí em teste serão aplicadas aqui para a nossa população brasileira em dezembro. Eu estou rezando, eu sou muito devota de Nossa Senhora de Fátima e rezo todos os dias pedindo isso, para que essa vacina chegue e a gente consiga a imunização ainda esse ano ou no início do próximo ano. Mas até chegar a imunização, a gente vai ter que trabalhar realmente com todos os critérios, com a diminuição de público e com afastamento social, né? Com responsabilidade social, sem dúvida. Pronto, deputado Daniel. Mais uma pergunta da Maria Helena, tá? Que é da Ponte Tu. Ela diz: bom dia, deputado. No seu ponto de vista, por que tanta resistência do governo do Estado em seguir com o projeto de reforma do nosso centro de convenções? Esse projeto está no papel há anos e, infelizmente, é vergonhoso uma capital como a nossa ser órfã de um espaço como este. Eu falei aqui um pouco, né, eu vejo seu grande problema do centro de convenções. O que é o espaço público e deveria ser gerido com toda a transparência e com essa interlocução que a gente disse ser necessária com o setor de turismo e de eventos da cidade, ele é sequestrado a interesses particulares. Então, eu não tenho a visão de mundo de que o Estado não pode ter parceria com o ente privado, com quem quer ganhar dinheiro. Não sou naquela visão mesquinha de que é ruim o empresário ganhar dinheiro. Pelo contrário, eu quero ver os empresários da minha cidade, do meu estado, ganhando dinheiro, gerando emprego, gerando renda. Agora, eu não posso ter o espaço do centro de convenções voltado ao interesse de um grupo econômico, para que esse grupo econômico realize os interesses os eventos do seu interesse, para que esse grupo se fortaleça. Quer dizer, a gente não tem nenhum tipo de planejamento estratégico. E se você observar ao longo dos últimos anos, é isso que tem ocorrido com o nosso centro de convenções. Então, ele não é pensado como um espaço de promoção de turismo e de negócios para a cidade do Recife, Olinda, região metropolitana e para o estado de Pernambuco. Ele foi sequestrado, eu acho que é esse o meu sentimento. Ele está sequestrado a um pequeno grupo, a gente não precisa dizer os nomes, mas vocês sabem, todo mundo sabe, quer dizer, não é novidade, e é isso, um grupo termina sequestrando um espaço público que deveria ser utilizado para o bem comum e com toda a transparência possível. A gente tem, inclusive, não é uma, não. Eu tenho vários e vários relatos, sempre as pessoas com medo, porque ninguém quer aparecer, quer se expor, tem medo da perseguição, mas de pessoas dizendo que querem realizar espaço naquele evento, mas se não fizer sociedade com fulano, não consegue, o evento não é viável, não tem data, não tem espaço. Quer dizer, todas as dificuldades são criadas quando você não é sócio de um grupo que está coordenando aquela área. Então, para mim é isso, é motivo realmente, é o pior dos motivos, que é a falta de interesse político em transformar aquilo num equipamento para a cidade, para o Estado. Ele está sequestrado a um interesse exclusivo de meia dúzia de pessoas.
Perfeito. Perfeito sua colocação. Isso isso realmente um agravante muito sério, visto que hoje a gente foi um dos grandes polos de evento, né? Nosso grande concorrente era a Bahia, depois a Bahia perdeu o centro de convenções dela, né? Até agora ter outro, mas aí o Nordeste começou a se ampliar e a gente foi ficando para trás, até porque o nosso centro de convenções, mesmo com esse sequestro ou não, ele precisaria de uma reforma enorme, porque tem eventos que crescem, já não cabem mais no centro de convenções. Eu mesmo tive experiência de ter que construir salas no pavilhão, tá certo? Que fica realmente muito oneroso, tá? Porque a gente tem pouquíssimas salas hoje, as salas ruins, né? Mosquitos, pombos no centro de convenções, banheiros químicos, a gente realmente tem uma situação degradante. Você fazer uma visita técnica no centro de convenções hoje é um motivo de vergonha para a gente. Tá? E assim, quando a gente vai concorrer, certamente a gente vai perder. A gente perde para os outros estados porque a gente não tem mais um aparelho para eventos em Recife. Principalmente esses que fizeram equipamentos novos, modernos, né? Com certeza, exatamente. Então, para a gente Salvador avançou no espaço novo. Você teve também lá a construção do aeroporto, que era um problema que eles tinham um gargalo. Quer dizer, a gente tinha uma vantagem competitiva também aqui. As poucas vantagens que nós tínhamos, nós fomos, né, ficando para trás e a minha sensação é assim, a gente foi, aos poucos, ao longo dos últimos 20 anos, perdendo posição, e quem já não mais ameaçava a gente, hoje já nos ultrapassou. A gente hoje olha os números de Natal, eu não vou mais falar de Salvador, porque não dá para comparar, infelizmente. Então, a gente, quando olha os números de Natal, de leitos, de ocupação, de eventos, está perdendo para Natal. Então, não precisa dizer muita coisa. Não é nenhum problema com Natal, mas o Recife estaria mais para disputar com Salvador ou com Fortaleza do que com Natal. Infelizmente, é o padrão da gente hoje de referência, se você for olhar as estatísticas, está com cidades menores do que o Recife, como Natal. Não, Natal só não. A gente vai falar sobre João Pessoa, que está com um aparelho novo, tá? É um centro de convenções distante, e às vezes fica até inacessível por conta de alimentação, de convidados, etc. Mas Alagoas não tem aparelho tão novo, mas assim, todo no ar-condicionado, e está captando muitos eventos, e a gente não tem nem como captar, porque você não tem o que oferecer. Eu vou captar para fazer aonde? Em Porto de Galinhas, porque Recife mesmo, assim, a gente não tem mais essa condição de fazer. Tá? Então, a gente está apelando realmente para Porto de Galinha, que hoje ainda nos dá alguma condição de sobrevivência no estado. 100% no caso de Porto de Galinhas, pelo investimento privado, né? Exatamente. Pelo investimento privado, assim, se você observar, pouquíssimo auxílio a gente tem em Porto de Galinha, tanto do estado como municipal. Então, você tem um investimento privado ali, a gente tem ainda alguma condição de segurança melhor do que aqui no Recife, isso ajuda, e é quem realmente dá um pouco de suporte. Quando a gente olha as estatísticas de Pernambuco, você vê que hoje Porto de Galinhas tem mais leito do que Recife. Então, não é uma coisa normal, não é uma coisa natural. Né? Então, quando você está olhando... Eu não comparei João Pessoa, porque a gente ainda olha os leitos, João Pessoa ainda não conseguiu, mas no caminho que a gente vai, passa. É porque Natal já passou a gente em número de leitos, em ocupação, quer dizer, as estatísticas já são gritantes para a gente. Recife está perdendo de um lado para Natal, do outro lado para Porto de Galinhas. Então, eu não quero diminuir Porto de Galinhas, não. Porto de Galinhas continua a crescer porque agrega Recife. Mas Recife não pode ter, pelo seu tamanho, uma quantidade de leite menor do que Porto de Galinhas. É verdade. Mais uma pergunta, Renata. Eu vou encerrar aqui com a pergunta do Rui. Rui Rodrigues fez uma pergunta para o deputado Daniel Coelho. Existe alguma medida provisória em relação ao Congresso já aberto, com inscrições vendidas e valores a serem devolvidos aos inscritos? Sim, existe. Não me lembro qual é o número da medida provisória. Também não vou conseguir, eu sou ruim de número, mas existe sim, tá, eu já estou usando ela nos meus eventos, nos meus congressos. Nós temos até um ano após o lançamento, a aprovação dessa medida provisória para devolver aos participantes as inscrições, né, os valores pagos. E assim como foi aplicado em vários outros equipamentos do turismo, a gente também vai poder devolver as inscrições dentro de um prazo, usando essa medida provisória como respaldo de lei. Até para complementar, tá, ela está na pauta dessa semana, então o que a gente está buscando é que ela seja, vamos dizer, formalizada, não como medida provisória, mas como medida aprovada, porque se o Congresso não aprova, ela cai com o tempo. Então, a gente está na expectativa de dar uma solução definitiva ao que é medida provisória, ela vira lei. Ótimo. Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença
do deputado Daniel Coelho aqui conosco. Foi muito produtivo essa conversa de hoje. Acho que a gente precisava, na verdade, chamar um pouco uma visão política, né, para poder a gente enxergar perspectivas, né, que a gente possa se unir um pouco ao governo, principalmente agora nesse momento, que a gente não vai dar conta de fazer tudo sozinho, e a gente tem feito muita coisa sozinho, né, sem nenhum apoio de governo. E apesar de sermos uma indústria de geração de negócios, de sermos uma indústria que movimenta impostos, movimenta emprego, né, geramos renda, geramos uma quantidade absurda de empregos diretos e indiretos na realização dos nossos eventos, movimentamos toda a cadeia produtiva, a gente tem trabalhado muito só. E ter, Daniel, você com essa visão, né, de incentivo e da importância desse mercado é muito bacana, tá? Eu quero agradecer muito a sua presença, as suas palavras. Eu acho que está tudo muito alinhado às nossas expectativas para o governo desse estado e para a Prefeitura do Recife, principalmente. Eu queria agradecer à doutora Silvia Lemos e ao professor Leandro. Foram colaborações muito importantes. A doutora Silvia eu já conheço, desenvolvemos um trabalho junta. Eu admiro muito você e seu trabalho, uma pessoa muito correta, muito dinâmica, e eu fiquei muito feliz de poder contar com essa troca, com essa conversa, com essa troca de conhecimento aqui, principalmente essa visão de mundo em relação à retomada das nossas atividades. Professor Leandro, muito obrigada também a você. Foi muito interessante tudo que você apresentou, muito inovador, né? Eu não conhecia realmente essas possibilidades, muito futurista, muito visionário o seu produto, e eu quero, na verdade, entender como a gente consegue aplicar ele aqui nos nossos congressos. Em breve você já vai ter essa resposta para a gente. Queria agradecer a plateia, né? Meus colegas, meus parceiros, todos os meus amigos, né, do trade turístico, não só de Pernambuco. Temos aqui pessoas hoje no nosso grupo do WhatsApp de Belém do Pará, de Natal, de Maceió. Então, acho que a gente plantou essa sementinha da união, mas é para o nosso mercado fortalecer, é para o nosso negócio crescer, é para a gente conseguir uma voz maior e juntos seremos mais fortes. Semana que vem, dia 6 de agosto, nós teremos 3 convidados das instituições SEBRAE, SENAC e UFPE, tá? E vamos falar sobre a importância do treinamento dos freelancers para a retomada dos eventos presenciais. Nós precisamos treinar toda essa equipe que faz o atendimento direto aos nossos turistas, aos nossos congressistas, que estão parados, sem trabalho, não é? E precisam entrar nesse novo normal sabendo o que vão fazer. Não vai ser o treinamento de uma organizadora de eventos de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas antes do evento que vai fazer eles entenderem um novo modo de atendimento. Vai ser a gente planejando, se juntando, planejando para que a gente faça, junto com os órgãos competentes, SEBRAE, SENAC, a própria universidade, que eu gosto muito de juntar a universidade às nossas iniciativas. Eu gosto muito de trabalhar com alunos e com a academia, porque é dali que saem as grandes ideias, os grandes produtos saem dali. Então, a gente precisa, na verdade, trazer eles para junto da gente. Então, semana que vem a gente vai ter convidados do SEBRAE, SENAC e da UFPE, falando sobre a importância e uma conversa com o trade turístico para a gente treinar toda essa equipe aí, que, se Deus quiser, vai voltar para o atendimento dos eventos presenciais, preparados para que a gente tenha segurança e volte a fazer nossos trabalhos inovadores, com segurança e responsabilidade. Um beijo para todo mundo, muito obrigada por todos estarem aqui. Como sempre, é um grande prazer. Muito obrigada. Foi show de bola. Muito obrigada a todos.